Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, iniciando esse bate-papo nesse mês de outubro, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Então, eu vou trazer aqui, nesse projeto, histórias reais de quem superou o câncer, uma pessoa que eu admiro demais. E durante todo o mês de outubro, eu estou trazendo mulheres que superaram o câncer de mama. Então, se você me segue nas minhas redes sociais, você já sabe que eu superei, mas eu quero usar esse canal aqui para contar não só a minha história, mas a história de centenas de outras mulheres que eu conheço e que eu acho que é importante a gente compartilhar essas histórias, né? Porque infelizmente a mídia, de maneira geral, ela coloca pra gente a imagem, né? As pessoas, eu mesmo, quando fui diagnosticada, eu achei que eu fosse morrer, que eu tava com uma sentença de morte. E a gente precisa contar essas histórias de sucesso, essas histórias de superação. Então, estou trazendo aqui uma querida que eu conheci lá atrás, em 2014, quando eu estava em tratamento, e que foi e ainda é um referencial para mim de superação. E eu não sei se você viu a foto que eu coloquei no meu Instagram, mas eu coloquei a foto da Fernanda, que é uma mulher lindíssima e que tem câncer de mama metastático. Eu estou esperando para ver se ela já entrou, eu acho que não. Fernanda, se você entrou, me dá um oizinho aí para eu saber que você já está aqui com a gente, para eu poder te colocar aqui conosco. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas como é que ela superou se ela tem um câncer metastático? Gente, na minha concepção, superar o câncer, vencer o câncer, é muito mais que você se curar. Claro que todos nós que um dia fomos diagnosticados com câncer, a gente, de maneira geral, a gente não tem... Opa, deixa eu ver. A Fernanda entrou. Peraí, Fernanda. A gente, de maneira geral, quando a gente é diagnosticado... Gente, um minutinho. Perdão, a minha campainha tocou e não tinha ninguém para atender. Mas, de maneira geral, quando nós somos diagnosticados, a gente quer a cura e tá tudo bem. Mas a gente tem essa ideia de que vai morrer, de que, meu Deus, e agora? E muitas pessoas que foram diagnosticadas com câncer metastático ou que foram diagnosticadas a primeira vez e depois tiveram um segundo diagnóstico, elas acreditam que é o fim da linha para elas. É como se elas tivessem perdido a batalha contra o câncer. E não é dessa forma, não é assim. E por isso que eu quis trazer aqui a Fernanda, eu vou colocar ela aqui, para ela contar a história dela de superação para você. Se você... eu acho que essa história é uma história que vale a pena todo mundo escutar, não só paciente oncológico. Quem é paciente oncológico, quem morre de medo, ai meu Deus, se eu tiver uma metástase, quem tem câncer metastático, eu acho que assim, é uma lição a espalhar essa mensagem de otimismo, de esperança pelas redes sociais. Se você está me assistindo agora, compartilhe essa live. Aqui no Instagram é só você clicar no aviãozinho para que outras pessoas, para você convidar outras pessoas para estar assistindo esse bate-papo aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai acrescentar muito valor na sua vida, tá? Tô só esperando a Fernanda entrar. Ainda não, mas já tá. Deixa eu ver aqui. Está a caminho. É que a gente tá longe. Espera aí. Não, eu assinei não.
Bom, já enviei o convite. Fernanda, você tem que aceitar o convite que está aparecendo aí para você. Clica aí, clica aí, mulher, para poder você entrar na live junto conosco. E, gente, quem está aqui comigo agora, coloca nos comentários se você é paciente oncológica, se você não é, para a gente saber, para eu saber, estou curiosa. E a Fernanda teve um primeiro diagnóstico muito nova. Fernanda, cadê você? E ela vai, senão vou contar a tua história aqui. Eu conheci a Fernanda, na verdade foi o meu oncologista, que é o oncologista dela também, antes de mim até, Dr. Fernando Adão, que nos apresentou, né, nos uniu. Eu estava fazendo em 2014. Ué, tá falando que a Fernanda não está conseguindo participar. Fernanda, eu vou te convidar novamente. O que está acontecendo? Pronto, ó, te convidei novamente. Se você não estiver conseguindo, escreve aí o que está rolando. E ele, o doutor Fernando Adão, me ajudou a organizar o meu primeiro Outubro Rosa. E naquela época eu tinha uma clínica de estética. Eu falei que eu queria um salão de beleza com estética e tal. E eu falei que eu queria proporcionar para dar o curso de maquiagem, bate-papo, fazer uma coisa especial lá no meu salão. E aí ele falou assim: eu vou convidar algumas pacientes minhas. Convida a Fernanda. Aí tá, né? Eu tava carecona, ainda tava em tratamento. De repente chega uma mulher linda. Começou a chegar um monte de careca, né? Careca, com lenço e tal. Aí, de repente, do nada, chega uma mulher linda, cabeludérrima, com cabelo. Fernanda, me manda a solicitação você, então, porque tá falando que você não tá conseguindo entrar. Manda você para mim a solicitação, uma solicitação para entrar. Espero que você saiba fazer isso. A solicitação para entrar e aí eu te aceito, porque eu tô te chamando e não tô conseguindo. Já tem, ó. Deixa eu ver se eu consigo agora. E aí entra uma mulher linda com cabelo comprido e eu fiquei, sim, agora sim. Tá tudo escuro novamente. É, Ué, gente, cadê você, Fernanda? Peraí, deixa eu colocar. peraí. E aí, eu tô contando a história de como a gente se conheceu, enquanto você tenta. Aí chega uma mulher de cabelo comprido, eu carequíssima, todo mundo careca, e só ela lá de cabelo comprido. Eu fiquei curiosa, mas fiquei sem graça de perguntar quem era essa pessoa que estava de penetra no meu evento do Outubro Rosa. E aí, meninas, quando ela começou a contar a história dela, que é uma história assim emocionante, uma história muito inspiradora, eu virei fã, porque aquela mulher linda, cabeluda, tinha câncer também. E a gente tem muito esse estigma, né, de que câncer, câncer, coitadinha, lenço, ah, careca. E quando a gente vê uma mulher bonita, uma mulher bem resolvida, uma mulher que trabalha, como assim ela tem câncer, né? Paciente oncológico é sempre o coitadinho, né? Você tá me vendo agora, Paty? Não, não tô te vendo, não. Gente, eu tô me vendo. Então Ninguém mais vira tá a me câmera. vendo? Você deve estar com a câmera virada. Tô não. Ué, gente. Alguém mais tá me vendo? Gente, alguém tá vendo a Fernanda? Coloca assim, ou Eu vou não. fechar e abrir de novo. Eu achei estranho isso. Ué, ó, estão vendo. Bom, se estão te vendo, pô, mas sacanagem. Eu não vou te ver. Eu não tô te vendo, mas tá todo mundo te vendo. Será que não é Maravilha. na sua configuração aí também? Não, não tem configuração, não tem.
Tá vendo as duas? Olha que É, estranho. Bom, o importante é o povo tá te vendo. é a nossa estreia aqui, né? Maravilha. É, maravilha, ó, tá vendo, tá ouvindo as duas, então tá tudo certo. Ah, que, poxa, tô falando aqui sozinha, que pena. Mas não tem problema. Eu tava te Fê, vendo pelo Nandica. Ah, agora o seu tá preto aqui pra mim. Vamos ver se vai abrir. voltou, por isso que eu tô falando. Ó, faz o seguinte, clica numa setinha que tem a carinha, Sim, aí tem uma setinha para lá, outra para cá, clica sim. nela. Então, aí Clica. vai aparecer o que tá atrás, uma porta minha. Mas quando você clicou, eu te vi. É, não sei o que que é isso. Tem uma Ah, galera aí que eu conheço que tá entrando. Obrigada pela maravilha. presença. Fê, querida, então começa, se apresenta um pouquinho para as pessoas antes de você começar a história. Ah, a Severina, minha aluna, chama a Lia, que a Lia que resolve É, tudo. é mesmo. Não sei, ó. Eu tô. Bom, deixa como É tá. bom O que fica bem importante descontraído, né, Paty? o povo tá te vendo, tá tudo certo. Então, Fê, se apresenta pro pessoal Então, antes vamos de lá. você começar a contar a sua história. Tá bom. É, meu nome é Fernanda Brites. Eu hoje tenho 42 anos Tá e no já forró, conheço a Paty, já tem alguns aninhos, né, nessa trajetória aí de vitórias que a gente vem traçando ao longo desses anos. É, você hoje tem 42 anos, você mora no Rio de Janeiro também. O que moro no Rio de mais? Você Janeiro. trabalha? Eu trabalho com um produto que também ajuda o pessoal na parte da oncologia, mas depois a gente fala, que a gente não está aqui para fazer jabá. É, acabei de criar, por incentivo seu, uma nova página, o Uh! Mandica Pós-CA, justamente para abrir meu coração com o pessoal de uma forma um pouco mais descontraída, falar todas as questões que a gente vivencia no nosso dia a dia que refletem no nosso tratamento, né? Aham. Uma coisa mais informal, né? Aham. E falando um pouco dos nossos sentimentos, dos nossos medos, principalmente, né? Então, quem Maravilha. quiser também está convidado para participar Então, a desse grupo. Fernanda, eu vou marcar, depois que terminar aqui a live, vou marcar direitinho o perfil dela e eu também escrevi no meu perfil, apresentando a live, tá lá o IG dela. Quem quiser acompanhar a Fernanda. Então, me conta, Fernanda, começa aí, porque a sua história é longa. É, é um papo de alguns anos, né? Ó, você viu meu cabelinho? Cortei meus cabelos, Eu, como é que eu fiz. vou ver? Eu não tô Ah, te você não tá me vendo. Depois eu mando uma foto. Eu mando uma foto. Ó, Mami Acabei. Poderosa entrou, tá? Eu cortei recentemente, justamente para doar. Porque o cabelo estava imenso. Aí eu falei Massa. assim: ah, não, tá, o calor tá aí, eu preciso mudar um pouco o astral e cortei. Aí fiz a doação. Mas então, a minha história começou assim. Eu tinha 24 para 25 anos. É, e apareceu. Eu não tinha quase seio, né? Quase nada. E apareceu num dia, à noite, assim, eu senti, me toquei e senti um nódulozinho, senti um caroço na minha mama esquerda. E eu achei estranho, chamei minha Quantos mãe, anos você tinha, Fernanda? 24 para 25. Tá. E aí é, eu, eu apalpei, achei estranho. Eu falei com a minha mãe, mãe, toca aqui, será que eu estou viajando? O que que é isso, né? Nunca tinha percebido nada.
E aí, no dia seguinte, eu fui no meu ginecologista e ele me pediu uma ultra, avaliou lá, achou que era esquisito, não tinha nenhum tipo de característica assim de câncer num primeiro momento, né? Porque era um caroço rígido. E, e aí eu fui surpreendida. Aí, enfim. Aí depois disso, né, comecei a procurar outras pessoas, fui numa mastologista e essa mastologista falou que eu teria que tirar. Ok, fui e eu tinha já todos os meus pré-operatórios e tirei. Foi uma cirurgia super rápida, tirei o quadrante. E assim, o que eu queria colocar aqui, Paty, é o seguinte. Mas Isso a você gente está já sabia que falando? era câncer? Não. Não, isso que eu ia comentar com você. Ah, Isso tudo aconteceu numa época em que hoje a tecnologia é totalmente diferente, né? Então, eu não cheguei nem a fazer biópsia, nada disso, porque as características não eram de malignidade, entendeu? isso Então, a gente está falando de quantos anos atrás? Quase 18? É, exatamente, 18 anos atrás. Então, o tratamento era um pouco diferente do que a gente vivencia hoje, né? De equipamentos que são menos invasivos, enfim. E por não parecer nada, simplesmente o médico orientou: a gente vai tirar esse nódulo, mas você pode ficar tranquila que não tem nada demais. Mas não vamos deixar. Ok, então tá bom. Aí o meu gineco virou e falou assim: a gente vai marcar. Só que isso era final de ano, sabe? E aí, por ser final de ano, ele queria me operar entre Natal e Réveillon. Eu falei assim, pô, mas se você tá falando que não é. Gente, eu tô suando aqui no Rio de Janeiro. Tá um calor danado. E aí, ele virou para mim e falou: a gente pode tirar sem pressa, sem preocupação, então fiz todo o meu pré-operatório. E aí, na mastologista, ela falou assim: então eu consigo te encaixar. E ela me encaixou dia 5 de janeiro. Não esqueço mais dessa data. E aí, no dia 5 de janeiro, eu fiz a cirurgia como um nódulo simples. E 10 dias depois, quando saiu a biópsia, porque eu tive que tirar o quadrante, né? Saiu a biópsia e aí a médica virou para mim e falou assim: olha, Fernanda, eu sinto muito pelo que eu tô lhe informando, mas é maligno. E o seu tratamento, ela era de uma linha muito tradicional da época, muito agressivo, né? O tratamento que ela queria. E ela me sugeriu que eu tirasse as duas mamas, que eu tirasse as duas axilas, tirasse o músculo das costas para esse tratamento de 2 centímetros de nódulo. Só que, infelizmente, ela tinha deixado uma margem comprometida com 1 centímetro. E aí eu falei para ela que eu ia consultar outras pessoas, outros médicos, outras opiniões, porque tudo aquilo era muito novo para mim, né? Minha família não tinha nenhum histórico de câncer de mama, eu não tinha ninguém próximo a mim que já tivesse vivenciado isso. Então, foi um momento muito delicado, assim, da minha vida. Muito Como delicado. foi para você receber a notícia aos 24 anos de que você tinha câncer? Foi filme de terror, assim, sabe? Que você vê tudo devagarinho, meio nebuloso, sem saber o que vai acontecer ali na frente. Porque câncer era diagnóstico de morte. Hoje Não, não se é. hoje imagina isso há 18 anos atrás. É. E aí era. E aí eu tive uma médica, né? A primeira médica com quem eu falei, ela era super radical.
Não era só o câncer. Era o câncer, tirar a mama, tirar a axila, correr o risco de ficar com os braços lesionados, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz o esvaziamento, existe um risco muito gradual. E muitos sonhos, né, Paty? Porque tem a questão de eu ter sido muito nova, não ter tido filhos. E como é que seria esse processo também? Na primeira coisa que ela falou, quando ela comentou comigo, meu primeiro medo foi, né? Mas como é que eu vou amamentar? Era a primeira coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí... Tolinha! Oi? A Aline está perguntando se você tinha dimensão do que ia passar. Eu acho que você já respondeu, né? Que a gente não tem essa dimensão do que vai acontecer. Nem um pouco, nem um pouco. Foi algo muito... Porque não parece que está acontecendo conosco, né? Em um dia você tem a sua vida, que você está viajando, curtindo, apaixonada, e no outro você simplesmente não sabe o seu dia de amanhã, né? Não sabe como que você vai entrar no centro cirúrgico, como você vai sair, porque o médico não me deu garantia de nada, né? Ele simplesmente Eles nunca dão. entendeu? E aí, naquela semana, um amigo me indicou o Fernando Adão, que é um querido, a melhor pessoa que apareceu assim na minha vida. Na minha Coração pra também, ele. ó. Nosso onco, gente. Ele é um amorzinho, assim. E ele conversou comigo muito sinceramente, assim, né? Poxa, Fernanda, realmente esse tratamento não é fácil. Vou te tratar como ser humano, não mais como, não como um número, como infelizmente algumas linhas tratam, né? Para não se envolver tanto, enfim. E ele realmente encarou meu desafio, sabe? E me trata até hoje com muito carinho, com muito apoio, me indica vários médicos, assim, ele é um parceirão aí dessa trajetória, não é à toa que ele é muito querido. E aí o Fernando chegou para mim e falou: olha, Fernanda, realmente é um tumor maligno, muito agressivo. Em um mês que você identificou o nódulo, ele já está com 2 centímetros. A margem que a sua médica inicial tirou, ela deixou, ficou comprometida. Então, você vai ter que fazer a mastectomia. E aí, para mim, naquele momento, era muito complicado. Além disso, ele chegou para mim e falou que eu não ia poder mais amamentar, eu não iria poder mais gerar filhos, porque não era uma questão só de estar com uma barriga, né, de gerar uma criança através de uma inseminação, alguma coisa nesse sentido. Eu simplesmente não seria aconselhável por causa do volume de hormônios que eu ia inserir no meu organismo, né? E isso era algo muito sério. Fiz o tratamento, naquela época eu não tinha como congelar óvulo, eu tive que Só um congelar embrião. minutinho, Fê, antes até de você falar o tratamento, aí antes de você começar o tratamento, você já fez a mastectomia, foi isso primeiro? Exatamente. A minha primeira cirurgia foi para tirar o quadrante, que ficou com a margem comprometida. Aí logo depois eu conheci o doutor Fernando, fiz a outra cirurgia, que era a mastectomia, que era o tratamento, tá? E fiz o linfonódulo sentinela. A axila não estava comprometida, era uma doença pontual ali. E fiz a mastectomia, fiz quimioterapia, tá? Fiz ciclo... Só pra gente situar, até a Gisele perguntou, por que tirar o músculo das costas? Não, Nessa então, cirurgia, isso você foi... já fez o retalho da dorsal ou não? Não, então, isso foi a opinião dessa primeira médica.
Então, o que que aconteceu? Quando eu tirei o primeiro quadrante, né? Que a princípio não era nada maligno, era uma coisa só de para acompanhamento e para tirar um nódulo que estava ali. E aí, quando saiu a, a biópsia, né? Porque não foi aquela biópsia que você pontua, tira, analisa e depois faz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, tirei o quadrante e daí fiz a biópsia. Foi nesse Foi o trâmite, né? contrário. E aí, sim, ela falou que o encaminhamento dela seria esse, de tirar as mamas, tirar a axila, porque existe estudos, né, em que é importante tirar a axila porque é o primeiro caminho que o nódulo de mama vai caminhando, né? Isso a gente está falando de 18 anos atrás, 18 né? anos atrás, entendeu? O tratamento era muito mais agressivo, não se tinha o conhecimento que tem hoje, porque hoje o protocolo a gente só faz esvaziamento axilar se tiver 3 ou mais linfonodos comprometidos. Exato. Senão, eles já estudaram e já viram que a relação custo-benefício não vale a pena. Porque a gente fica com o braço mais debilitado, corre o risco de linfedema. E isso eles viram que quem tem até 3 linfonodos comprometidos vale muito mais a pena você não fazer nada, não mexer, fazer o tratamento tradicional do que você mexer. Mas lá na tua época era dessa forma. E essa questão da dorsal, meninas, quem está perguntando, é porque existe uma forma de você fazer a cirurgia onde você tira o seio e você vai usar o músculo das costas para fazer a reconstrução da mama. Era isso que a médica tinha proposto para a Fernanda, mas que ela não fez. Aí a Adriana está perguntando, quem tira a mama não pode mais engravidar? Não. A Fernanda explicou que era por conta dos hormônios. O câncer de mama, a maioria dos cânceres de mama são hormônio dependentes, ou seja, eles se alimentam de hormônio. Então, por isso é arriscado. Naquela época, hoje em dia também isso mudou bastante. Não são meninas. A Fernanda está contando a história que quando ela tinha 24 anos, há 18 anos atrás, para vocês verem como mudou o protocolo de tratamento. Exatamente. Então aí continua, Fê. Aí você fez a segunda cirurgia. Fê, você fez quantas cirurgias no total? 16 ou 19? 20. Ah, que delícia! Mais uma para o teu currículo. Mais uma. Mas, enfim, a gente vai contar essas histórias. E aí, eu fiz a outra, que foi a mastectomia. Tirei aquela sequela que tinha ficado naquela do quadrante e fiz quimioterapia. Minha vida foi maravilhosa. Usei tamoxifeno durante 5 anos. Tive tudo normalíssimo, lógico, que durante o período do tamoxifeno... deixa eu só fazer um parênteses aqui, Paty, porque é importante. Eu fiz quimioterapia, fiquei carequinha, passei mal, me senti mal, mas depois me fortaleci, tá? E depois a minha vida foi, de fato, uma vida normal, tá? Eu fiz várias cirurgias assim, porque a minha orientação na época, como eu falei lá no início, não sei se todo mundo acompanhou, eu não tinha quase mama. E eu era bem magrinha, bem magrinha. Hoje, infelizmente, não mais tanto. Para, que você é maravilhosa. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha quase pele, tá? Isso, para vocês terem uma ideia, eu consegui fazer a reconstrução simultânea a essa cirurgia, né? Da mastectomia. Então, foi muito, muito bom, né? Pro meu emocional. Né?
foi muito gratificante. No entanto, eu perdi o meu mamilo, né, na cirurgia. E, e aí eles falaram que 6 meses depois do ciclo da quimioterapia, eu poderia fazer já a cirurgia de reconstrução desse mamilo. E eu estava muito ansiosa para fazer isso. E é uma coisa que eu paguei um preço muito alto, sabe? Porque meu organismo não estava preparado para isso, tá? Uhum. Então eu tive que fazer várias cirurgias, várias, infelizmente, porque não foi muito bem sucedido no início. Enfim, a quimioterapia foi um processo que eu também acho muito importante a gente comentar, que foi um processo, nessa época, muito doloroso para mim. Falava em cair o cabelo, eu chorava horrores, porque foi algo que na primeira fase mexeu muito comigo. Eu fiquei muito Claro, sensibilizada. você imagina uma menina de vinte e Muito. quatro anos, a gente, pô, a gente mais velha é difícil, perder o cabelo, perder peito, não pode mais ter filho. É, Olha o Então foram que a gente etapas muito pegou. pesadas, assim, muito pesadas. E eu tentei usar peruca na época, mas me irritava absurdamente, aquele negócio me coçava. Eu acho maravilhoso, e hoje tem cada uma maravilhosa. Mas também tem lenços lindos. Eu só usava lenço, só usava lenço. É o que eu me sentia bem, né? E, Uhum. e aí eu segui a vida, né? Fiz a questão da retirada do óvulo antes de começar a quimioterapia, né, do tratamento de fertilidade. Uhum. Na época eu tive uma outra situação, porque eu estava namorando, e é uma questão também que emocionalmente mexeu bastante, sabe? Porque naquele momento eu sabia que era uma decisão muito séria, né? E eu não estava casada, eu estava namorando uma pessoa, né? Que eu era apaixonada, mas que era um começo de um relacionamento. E um passo desse de você pegar e ele servir de doador era um passo muito, muito além, né? Daquela etapa ali. No entanto, ele se prontificou a fazer a doação na época e não aguentou o tranco. 2 dias antes do processo, ele me falou que ele não teria coragem mais de fazer. Ele refletiu melhor. Então, foi outra rasteira que eu tomei nesse processo. Consegui contornar também, porque aí eu peguei um doador de sêmen e, foi muito Falou bom que você ter feito pegou, porque isso. senão vai pegar mal essa história. Imagina, né? Não, gente, Eu eu nem peguei um conhecia a doador de pessoa, sêmen. não tive nem contato físico com ela, não foi tão bom assim. Ai, muito bom. E aí, na clínica teve essa questão, e, Mas e é aí igual a gente vê no filme, Fernanda. Você pega e fala, eu quero um coelho azul com não sei o que, você vai escolhendo assim. é bem isso, bem isso. Você é uma sensação meio deprimente, assim, sabe? Porque todos aqueles sonhos seus de você construir uma família, de você ter uma pessoa. E assim, pelo menos na minha vida, eu nunca pensei assim, eu quero ter um marido moreno de olho verde. Não, eu quero ter uma pessoa que me complete, né? E não um perfil Uhum. físico. Lógico que a gente tem nossos interesses, nossas Sim, atrações, mas não que isso fosse a questão principal. determinante. É. E aí eu não tive muito tempo, tudo meu foi muito rápido, foi tudo muito assim, decide, é para ontem, é isso, e vambora, bola para frente que não dá tempo de pensar. Porque o tempo conta muito, né? O tempo Uhum. conta muito. Na vida de quem está em tratamento, nossa, faz total diferença. Faz total diferença. Eu tinha que começar a quimioterapia 45 dias após a cirurgia
E nesses 45 dias eu tinha que fazer o tratamento hormonal para incentivar a ovulação, né? E o amadurecimento desses óvulos, para depois tirar e começar. Então foi tudo muito dinâmico, assim. Foi bem complexo. E aí tomei o tamoxifeno, os 5 anos. Naquela época eram só 5 Aí anos, não eram você então 10. congelou os óvulos. Congelei os embriões. Não podia ser óvulo. Foi os embriões, tá? É. Por isso que eu precisei daquele doador lá, entendeu? E aí, depois de um tempo, quando eu acabei os 5 anos de tamoxifeno, o doutor Fernando falou, poxa, Fernanda, bola pra frente, vambora. Sempre fui muito criteriosa, tanto eu quanto ele, né? Vamos fazer exame de 6 em 6 meses, mas você não tem mais diagnóstico, isso foi um momento que passou na sua vida e vamos viver, né? Aí com um ano mais ou menos, um ano depois que eu Então você parei terminou o o tratamento com 29, 30 anos, isso? é, é, O é. tratamento, quando a gente fala de 31, tratamento, a do primeira etapa do tamoxifeno. tratamento foi porque quando eu estava com 32, aí com 31 para 32 eu voltei a menstruar. No que eu voltei a menstruar, os meus hormônios ficaram à flor da pele de novo, né? E com isso, em 6 meses, porque eu fiz um exame para acompanhar, não tinha absolutamente nada. 6 meses depois, eu já estava num quadro em que eu sentia a minha mama muito endurecida, né? Muito endurecida. E aí eu fui no cirurgião plástico e ele virou para mim e falou assim, aí eu falei assim, ô doutor, o que aconteceu? Eu acho que minha mama está encapsulada, porque é muito comum quem coloca prótese, de acordo com o tempo, ela encapsular, né? E como eu não tinha nenhum tecido mamário, que é totalmente diferente de quem coloca só silicone por si só, né, de uma questão estética, eu só tinha pele e prótese. Então, era algo que contraía. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, tá esquisito. E isso é um sintoma que todas as mulheres precisam observar. Quando a mama começa a deformar, ficar muito endurecida, é um sinal de alerta, né? E é importante fazer um acompanhamento dessa prótese. E aí eu fui no cirurgião, que também é outro amorzinho, o doutor Botica, maravilhoso. E aí ele virou para mim e falou assim, Fernanda, isso não é só a prótese. Isso é um novo câncer. Aí eu comecei a chorar, que eu falei assim, eu não tô acreditando nisso. Como? Porque na minha cabeça, eu fiz a mastectomia, eu fiz bilateral, apesar de ter tido câncer só do lado esquerdo, como profilaxia da mama direita, porque o meu tipo de tumor poderia ter os dois lados. E aí, como é que ia ter outro câncer de mama, né? Era uma coisa assim, 1% de probabilidade naquele momento. E aí ele me mandou uma ressonância, eu fiz a ressonância, e na ressonância, de fato, identificou que eu estava com câncer novamente. E um câncer no qual ele estava bem agressivo. Nesse período... Para você foi pior receber o primeiro diagnóstico ou o segundo? Não, foram choques diferentes, Paty. Porque o primeiro, eu não sabia o que viria pela frente, né? O segundo, eu já sabia o que era o sofrimento. Eu já sabia o que eu iria passar. Então, era um medo mais consciente. Porque no primeiro é o medo do diagnóstico.
O Do segundo, desconhecido mesmo, do né? desconhecido. O segundo, você tem consciência de tudo aquilo que você vai vivenciar novamente, sabe? Então, é algo. Apesar de você estar mais amadurecida, mas você também tem mais medo. Você tem mais vivência e mais consciência de tudo aquilo que você vai passar, sabe? E aí eu fui fazer um PET scan, que no primeiro tratamento não tinha, nesse segundo eu já estava com 33 anos, e aí nesse eu, eu foi muito delicado, sabe, Paty? Nesse foi muito delicado, porque esse pesa, esse pesa. Nesse momento, quando eu saí do PET, é, eu tinha pelo menos 18 tumores espalhados no corpo. E foi muito duro ouvir isso, sabe? Muito duro. Eu tinha tumor na mama que não era mais mama, eu tinha tumor nas axilas, eu tinha tumor na fossa, que é aqui, nessa parte do osso, né, da parte da cavidade que também tem os linfonódulos. Eu tinha suspeitas no meu pulmão e, e manchas nos ossos, né? Nas minhas costelas. E aí me deu um certo pânico, isso tudo. E foi numa época em que eu estava mudando o meu plano de saúde. Era muito sequencial, assim. E eu procurei o INCA, porque era um novo tratamento, né? Totalmente diferente. A princípio, eu não tinha vínculo nenhum com o de 5 anos atrás. E aí, Paty, foi um momento muito delicado, porque lá eles me trataram, assim, eles me analisaram, e foi muito triste esse episódio da minha vida, porque eles falaram que eu já estava desenganada, que eu teria que fazer uma quimioterapia paliativa, que eles não tratavam de um câncer metastático naquela proporção. E eu falei assim, não, eu não aceito isso. Não aceito isso. E o doutor Fernando, a gente conversou muito, e o doutor Fernando procurou um médico que topava o desafio, porque realmente era uma cirurgia muito agressiva, né? Você tinha que fazer a E cirurgia de quê? eu ia tirar a mama novamente, só que dessa vez eu não sabia o quanto eu ia tirar, o quanto eles conseguiriam preservar de pele. Eu não poderia fazer uma reconstrução simultânea e não sabia como é que seria a questão da axila, dos outros locais, o nível de comprometimento, né? E os meus médicos foram muito sinceros comigo. É, esse médico, que também foi muito querido na minha vida, o Jorge Saraiva, ele comprou o meu desafio e ele falou assim, Fernanda, eu vou fazer todo o possível para te libertar da doença. Não vou me preocupar com estética. Esse não é meu foco. Meu foco é te tratar. E eu falei, confiei nele, confio nele até hoje, no doutor Fernando, em todos que estavam me assessorando. E falei, faz o que você tiver que fazer. Eu só quero estar bem. E aí ele fez. Eu fiquei 2 anos sem mama e fiz o esvaziamento total da axila. Ele tirou também aqui a fossa, uma parte da fossa.
E a orientação era fazer quimioterapia e depois da quimioterapia faria a rádio, por causa da questão dos ossos, essas coisas todas. E aí saiu a biópsia. Saiu a biópsia e o tumor também era hormônio dependente. E aí sim, eu fui completamente desenganada, né, aos 33 anos, de gerar uma criança. Se eu ainda tinha algum sonho, alguma probabilidade de pegar aquele embrião lá e, e colocar no meu útero, né, para eu gerar uma criança, esse sonho foi completamente descartado. E para que eu não fizesse uma cirurgia durante esse processo, a orientação que durante a radioterapia eu também fizesse rádio no meu ovário para que minimizasse todos os riscos em relação a isso. Naquele momento, o sonho de ser mãe não era mais a prioridade. E isso é uma coisa, assim, Paty, que eu amo criança, sabe? Mas eu acho que é super importante eu colocar aqui. Porque essa semana até me marcou, sabe? Porque há 2 dias atrás eu fui fazer uma ultra e a médica, conversando comigo, virou para mim e falou assim: poxa, eu tive um caso de uma menina super jovem e que ela também estava muito preocupada com o fato dela não poder mais ter filho, porque era o sonho da vida dela. E aí é uma das coisas assim que me fez refletir e que eu fui na terapia para tratar dessa minha imagem, tratar dessa questão dos meus sonhos, de como eu estava lidando com as minhas escolhas, né? E aí, nessa hora, é o conselho que eu tenho para dar, nessa hora a gente tem que pensar na criança, né? Se a gente tem um sonho de compartilhar o nosso amor, de gerar o nosso amor por um bebê, que a gente também tenha a cautela, porque nesse momento que a gente tem uma dependência de um tumor hormônio, com muita incidência de hormônio, você está colocando para si um risco muito grande, né? Porque ao gerar um filho, você também está alimentando um tumor, né? Por causa da questão hormonal. E aí eu tive que tomar uma decisão que naquele momento eu iria optar, se fosse o caso, por uma adoção e não mais por gerar uma criança, porque isso era muito arriscado para mim. E eu acho que não valeria a pena em função de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, né? Não era algo racional, tá? E aí eu realmente bati o martelo que eu não iria mais poder ter filhos, que eu estava me escolhendo. Porque não adiantava nada eu ter um filho, gerar uma criança e não poder cuidar dela. Porque a probabilidade que eu fosse ter uma criança órfã, né? Infelizmente. Então eu optei por não ter, optei por dar amor e carinho a sobrinhos e parentes e filhos de amigos e amigas. E continuo amando filhos, não crianças, mas esse momento eu tive que deixar aqui de ladinho, né? E foi uma cirurgia, sair do centro cirúrgico com uma cicatriz imensa. Meu primeiro curativo foi muito marcante, porque minha mãe e uma pessoa que nos ajudavam aqui estavam comigo e quando elas tomaram consciência do que eu estava vivendo,
né? Então eu tinha só uma mama, a outra eu tinha um corte bem grande da metade do peito até a axila. E eu tive que tirar o músculo do peitoral, então ficou aquele desnível gritante, né? E aí eu falei com a minha mãe, muito sinceramente, mãe, não olha isso como uma perda, olha como uma vitória. Porque se a gente tem uma cicatriz, é porque a gente teve a oportunidade de estar vivo. A gente está tendo uma escolha, está tendo essa oportunidade. Então, por mais duro que seja, por mais feio que aparente ser, a gente tem que conviver com as nossas limitações, né? E a minha beleza não estava na minha mama. A minha beleza estava na minha força de superar aquela mama, aquela falta de mama, né? E aí, durante 2 anos, eu fiquei assim, fiz muita fisioterapia. E, e conseguia ter uma vida normal, né? Foi nessa época que estava tendo muitos projetos daquelas mamas postiças, né? Que você coloca e tira dos sutiãs. E eu consegui me reinventar, sabe, Paty? E Eu, você está apesar de falando da que ano, mais ou menos? 2010, Tá, 10 anos 2010, atrás. 2010. E É, aí, só para complementar, você fez a cirurgia, o que que você fez mais de tratamento? Fez químio, fez rádio para os ossos, o que Isso. mais? Então, aí o que que aconteceu? Eu lembro também, Paty, de uma outra coisa que me marcou muito, e que nesse momento ele falou assim: seu tratamento vai durar 1 ano, e aí eu fiquei desesperada, sabe? Porque quando você fala que teu tratamento vai durar 1 ano, é 1 ano de sofrimento, 1 ano pesado de químio, de rádio, não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, eu não posso pensar nesse número, nesse período. Eu tenho que pensar um dia de cada vez, né? E a minha terapeuta me ajudou muito em relação a isso. Porque sinceramente, um dia de cada vez, sabe? Porque se naquele dia você não tá bem, no outro você vai acordar melhor. E você vai vivendo, né? Eu tive que reinventar meu ser feminino. Como é que eu ia lidar com cada coisa, lidar com cada roupa, sabe? Porque tudo muda. A gente pensa que não, Claro. mas tudo muda. Sabe? Uma coisa que era muito prazerosa para mim era ir à praia. Como é que eu, com 30 anos, vou com um seio grande e o outro sem nada, reto? Não, como é que eu vou minimizar isso para as pessoas também? Porque eu tinha muito cuidado como que as pessoas iriam ser impactadas com aquelas notícias, sabe? Quando eu fiquei careca, na primeira vez, a minha preocupação era as minhas afilhadas, sabe? Meus avós, e que já eram idosos. É, E na segunda vez foi um outro afilhado meu, das pessoas verem, porque quando você está careca, as pessoas têm consciência que você está passando por um momento difícil, né? Uhum, Hoje você ainda tem aqueles tratamentos que você não precisa nem ficar careca, totalmente careca. No meu não tinha nada disso, sabe? uhum. Na minha época também não tinha isso, não. Era careca mesmo. Careca, careca. E aí, Paty, é, o que que aconteceu? 6 meses depois que eu fiz a cirurgia da mama, e aí eu ia fazer um acompanhamento, o doutor Fernando me pediu uma tomo. É, e nessa tomo, a médica fez um corte especial e identificou, como são as coisas, né? E identificou um novo tumor no meu externo, sabe? E aí foi uma coisa pior ainda, sabe?
porque eu tive que iniciar, junto com o período da quimioterapia, a minha rádio. E a minha rádio era um processo muito agressivo, porque como eu tinha tido nódulos espalhados em várias partes, né? A rádio, normalmente, a radiação são 5 minutinhos, né? Que você fica ali todos os dias. Eu ficava 45 minutos por dia, durante 40 dias. Então era muita coisa, porque nos primeiros 10 dias eu também tinha que irradiar o ovário. E a fossa, todo o quadrante, sabe? Então, eu até tenho uns pontinhos, assim, marcados que foram tatuagens, porque como eu ia fazer um período longo em grande espaço, eu fiz as marcações, e não só aqueles adesivozinhos que a gente fica, né? Então, eu tive marcações definitivas. E aí, Paty, nessa questão, eu fiquei Você muito fazia debilitada. 45 minutos de rádio porque você tinha que fazer a mama, a axila, a fossa, Exato. aqueles O quadrante 18 todo, né? lugares que foram identificados do canceroso, Exato. não é isso? Exato. Tá, só Exato. para explicar para as pessoas. É. Gente, tô suando. A gente fica se vendo, né? A gente começa a ficar feia. Então, Ah, para com isso. Ah, aí, o que aconteceu, Paty, nesse processo? Eu fiquei muito debilitada, fiquei totalmente em carne viva. Totalmente em carne viva. Fiz tratamentos que me ajudaram bastante, sabe, Paty? Eu fiz acompanhamento nutricional, fiz acompanhamento psicológico e foram situações que me deram muita força. Porque, como eu estava fazendo a químio e a rádio, eu tive períodos que eu fiquei uma semana sem ingerir nada, que eu não conseguia ingerir nada. Para dizer que eu não ingeria, eu comia macarrão puro chupando gelo. Assim, era garfada e o gelo, sabe? E muita pastilha de hortelã para me sentir melhor, sabe? E comecei esse processo todo. Num determinado momento, eu estava na minha casa e eu cheguei e falei assim: mãe, a gente ia almoçar, mãe, não estou me sentindo bem. quantos ciclos de quimioterapia você já tinha feito? Você fez quantos nessa segunda fase? Eu ia fazer 6, aí depois que descobriu o externo, aumentaram para 9. Só que nesse processo, quando eu estava no Micano, acho que foi a 5ª, eu estava muito intoxicada, sabe, Paty? Aí Muito foi quando intoxicada. você E falou, se aí, sentiu mal e falou com a sua mãe. nesse momento, eu não conseguia andar 100 metros. Foi um momento muito, muito duro, porque foi um momento que eu senti fisicamente muita limitação, sabe? E aí eu desmaiei na minha cozinha. Meus pais e meu irmão me levaram para o hospital e, por incrível que pareça, eu fiquei internada uma semana, completamente isolada, porque qualquer bactéria poderia me matar naquele momento, sabe? Porque o nível de intoxicação e de sensibilidade que eu estava era altíssimo. Então, realmente, eu estava correndo um sério risco de vida, não pelo câncer, e sim pelo meu estado naquele momento, né? Mas que era o que tinha que ser feito, né? E a gente também está falando de 10 anos atrás, tá, 10 gente? anos Se ficarem atrás. desesperadas aí, achando, oh, meu Não, Deus.
Não, não, não. E cada um é um só, cada organismo é um organismo, cada um sente emocionalmente de uma forma diferente. Aqui a gente não está para amedrontar ninguém, muito pelo contrário, né, Paty? A Claro. proposta sempre é passar a orientação e ver que eu estou aqui saudável, feliz, renasci desse processo todo, tá? Foi uma etapa da minha vida e que me enriqueceu muito como mulher, sabe? Como Sim, a gente vai pessoa. falar disso. É. E aí, Paty, nessa etapa, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não queria me olhar no espelho, porque eu estava completamente deformada. Eu fiquei muito inchada nessa época, muito inchada. Eu perdi sobrancelha, tinha pouquíssimos cílios. Eu fiquei assim, eu não me. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia, sabe? Eu não me reconhecia. Então, isso foi algo que também mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo. Uhum. E uma nutricionista do hospital, por acaso, malhava na mesma academia que a minha, sabe? E aí ela me atendeu, ela não me reconheceu. Tamanho, a forma como eu tava, né? Uhum. Enfim, passou. É, 2 anos depois, eu comecei a ver a questão da reconstrução. Meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, pelo amor de Deus, você já fez tanta cirurgia, para que você agora vai se submeter a uma nova cirurgia? 2 anos depois você já tinha estabilizado a doença, já estava tudo ok, né? Tudo ok. Não, Tá. então, Paty, deixa eu lembrar. Aí o que aconteceu? Entre esses 2 anos para fazer a reconstrução, eu vim acompanhando o meu pulmão, tá? Aí eu tive que fazer um outro procedimento, fiz o que aconteceu? Eu comecei a me tratar para ver essa questão. A minha rádio, também lembrando, gente, por causa do período que eu fiz, a rádio comprometeu o meu pulmão, tá? Os equipamentos não eram tão modernos quanto os de hoje. Então existia essas questões. E aí necrosou uma boa parte do meu pulmão. E com isso eu tive que fazer 8 meses de tratamento de corticoide. Então eu tenho fotos de cabelo muito curtinho e bolota. Tipo assim, tudo que eu não comia naquele período da químio, eu tava comendo o triplo depois, porque assim, o único prazer que me consumia era comer. Comer, 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 comer. E eu tava retendo muito líquido, muito líquido. Realmente, eu era uma outra pessoa, sabe? Mas, que engraçado que a gente brinca muito com o doutor Fernando, que ele achou que eu não fosse reverter esse quadro, porque tem gente, né, que infelizmente depois de muito tempo de corticoide, não consegue reverter. Mas consegui reverter, tô bem, fiz bastante exercício depois, mas nada exercício neurótico que eu tinha que ficar linda, maravilhosa, musculosa, não. Fazia para viver, né? Para ter qualidade de vida, para me sentir viva, me sentir feliz. E aí resolvi fazer a reconstrução depois desses 2 anos. Para poder fazer essa reconstrução, eu fiz 6 meses de fisioterapia para ganhar pele. E eu não mexia quase o meu braço, né, nessa época. E aí eu fui nessa outra médica, Luciana Brandão, maravilhosa também, safa, mulher fabulosa.
E ela me sugeriu essa cirurgia que é do grande dorsal que a gente estava falando lá atrás. Mas por uma questão estética, né? Então, como eu não tinha pele, eu não tinha músculo, eu não tinha nada no lado esquerdo, a sugestão é tira o músculo das costas junto com a pele, tá? Gira ele, né? E aí ele fica na parte da frente, cobrindo a prótese. E aí faz os dois. Eu saí de lá maravilhada. Foi uma cirurgia encantadora que me fez reviver um outro estágio da minha vida, sabe? E aí eu fiz também tatuagem do meu mamilo, que também foi uma outra conquista, assim, parece que fechou o ciclo, sabe? É algo que eu super indico para todas as mulheres. Conta o seu pai, o que ele achou, que eu acho isso É, fantástico. o meu pai, quando eu falei que eu ia fazer a cirurgia, né? Eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu vou fazer. Aí ele falou assim, mas minha filha, você vai ter coragem? Eu falei assim, claro, eu tive coragem para tirar um tumor. Como é que eu não vou ter coragem para colocar uma nova prótese e ficar lindona? É lógico que eu vou colocar. Se eu já passei por tantos processos, agora é mais um. Vamos viver a vida, né? E aí ele falou assim, tá, se você quer, eu tô aqui para te apoiar, vambora. E aí eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia também que não foi fácil, porque esteticamente é linda e maravilhosa, mas ela é dolorosa, bem dolorosa, porque toda vez que a gente mexe com o músculo é algo que realmente dói, dói. Não tem outro termo, gente. Vale cada minuto de dor, mas dói, entendeu? Dói. E fiz a cirurgia, continuei meu tratamento. Hoje eu tomo letrozol, né? Não é bom a gente ficar falando de medicamento, mas são coisas marcantes que eu vou tomar para o resto da minha vida. E 2 anos e meio atrás, eu estava lá na Sapucaí, lembra que eu te contei essa? Estava lá na Sapucaí, Aham. linda e maravilhosa, pulando, virando carnaval. E aí, logo depois do carnaval, eu senti um cansaço assim absurdo, absurdo, absurdo. E aí eu fui ao médico. O médico falou que eu estava estafada. Eu falei assim, meu Deus, como eu estou estafada se eu acabei de sair do carnaval, pular carnaval feliz. E aí eu fui na minha pneumo, e aí ela pediu um exame, um eco, e aí fui diagnosticada com um problema no meu coração, que muito provável foi lá de toda a intoxicação que eu tive, de químio, de rádio, das radiações, enfim, daquele tratamento prioritário lá de Primeiro, 18 anos há atrás. 18 anos atrás. Exatamente. Que as químicas eram diferentes, enfim. E comecei a fazer tratamento, tive que fazer reabilitação cardíaca. Mas, gente, essa é a notícia boa. Tô aqui, tô vivendo, tô rindo, tô curtindo. E a mensagem que a gente precisa deixar aqui, Paty, que a grande guerra foi vencida. Porque batalhas, a gente passou por várias batalhas, muitos desafios, muitas provas, muitas escolhas, sabe? E cada um sabe qual é a escolha que vai ser melhor. Às vezes é difícil a gente conseguir saber qual médico a gente vai escolher. Imagina que tipo de tratamento a gente vai seguir. E hoje eu me sinto uma mulher, de fato, muito melhor do que a que era lá com 24 anos atrás, sabe?
com uma experiência de vida, com uma maturidade, com valores, porque a gente sabe que todo mundo que passa por um câncer, seja ele aonde for, e foi diagnosticada, a gente tem que agradecer por ter a oportunidade de se tratar, porque muita gente não tem. E a gente tem pessoas, muitas das vezes, ao nosso redor, nos dando uma assistência, amigos que foram maravilhosos comigo, familiares. Meu pai e minha mãe, eu nem posso falar nada, porque é uma gratidão ad eterna, até hoje, assim, porque são os meus melhores amigos, sabe? Tem uma amiga minha em especial, que eu acho que ela estava até aí assistindo, que eu quero agradecer, a Aline, que foi uma amiga, assim, que ela todo dia passava aqui em casa, sabe? Assim, durante o meu tratamento. E foi uma pessoa que me fazia rir, mesmo nos momentos mais nebulosos da minha vida, sabe? E assim, Fê, a gente deixa tem eu fazer muito que uma agradecer. pergunta antes até de você passar, porque você tem muito para É passar, muita muito, história, não, e muito aprendizado, né? Enfim, é por isso que eu falo que você é o meu referencial de superação. Ah, você hoje tem câncer? Então, Paty, em função da metástase, né? Eu tenho uma doença tratável, tá? Sim. Eu tenho uma doença tratável. Eu não estou com câncer no momento, ou pelo menos não estou com nenhum tumor ativo, vamos dizer assim, né? Faço meus Cronificou a acompanhamentos. doença. É, porque assim, inclusive 2 dias atrás, há um ano atrás eu fiz a minha última cirurgia, porque apareceram alguns linfonódulos suspeitos do meu lado direito, porque o lado esquerdo eu tirei todo, o lado direito eu não tirei todo. E aí, ano passado, eu fiz essa cirurgia porque apareceram 2 linfonódulos suspeitos do lado direito. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, tirei, fiz a biópsia, porque eu não podia fazer a biópsia ano passado, direto igual as tradicionais, porque a biópsia, no lugar onde ele estava, ela corria o risco de furar minha prótese. Então seria uma coisa muito mais complicada. Então a orientação ou era acompanhar, porque eram 2, ou fazer a cirurgia para tirar e analisar. Eu, em pânico, claro, fiz a cirurgia, porque eu sou radical em determinadas situações. E aí fiz, graças a Deus não foi nada, mas faço os acompanhamentos, né? E Por que eu aquilo. te fiz essa pergunta, Fê? Porque isso é algo que as pessoas me procuram demais. E tipo, eu tô com câncer metastático. Tipo, acabou minha vida, acabou pra mim. E por Não isso mais. que eu tô muito feliz de trazer você aqui, de mostrar a sua história, contar a sua história para minha audiência, para mostrar para mim. E depende se a pessoa. Lógico que é o que, né? Não vamos ser hipócritas. Todo mundo quer se curar. Mas o Claro. mais importante é você viver, você não se curvar à doença, você continuar seguindo em frente, não perder a esperança, não perder a fé, a alegria de viver. E para mim Exato. você é um exemplo muito grande disso, Obrigada, né? Paty. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu queria que você, eu já sabia, mas eu queria que você falasse para as pessoas, para elas verem que não é o fim da linha, de Não, forma alguma, né? não. E Paty, eu falo muito, eu dou um exemplo porque tem muita gente ainda com preconceito de falar de câncer.
ou fala daquela doença, ou fala que Meu não quer problema, assumir ai, o meu problema problema. é um nódulo, não é tumor, é um nódulo. E um dos processos de cura é a gente se aceitar, né? A gente perceber que a gente está com um problema real e precisa tratar com maturidade daquele problema real. Não adianta fugir, porque fugir vai ser pior, tá? A gente tem que se blindar de uma força que vem do além, que a gente não sabe de onde vem. Eu nunca imaginei ter a força que eu tive nesses processos todos, a frieza nos momentos mais delicados, né, para tomar as decisões, porque as decisões são nossas, tá, Paty? Não é do nosso marido, não é Claro, do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, não é de ninguém. Então, a não vida é é do nossa, médico. não é do médico. Não adianta responsabilizar ninguém pelos nossos sofrimentos, tá? Porque é, são desafios. A gente tem que encarar isso como desafio da vida, né? E são etapas que a gente precisa superar. Ah, então, assim, eu me sinto muito grata pelas pessoas que eu tive, pelos médicos que eu tive, pela força pela fé. Não é religião, tá, gente? É fé, é acreditar em si, acreditar que você pode e se alimentar de energia boa para as coisas fluírem. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque não adianta. É lógico que a gente vai ter momentos de depressão, que a gente vai ter momentos de tristeza, mas que são momentos e que precisam ser revistos, né? E que hoje a gente tem muitas pessoas para assessorar, muitos equipamentos, muitas medicações antidepressivas, porque tem muita gente que ainda tem preconceito com isso, sabe? Para você ver, Paty, uma das coisas que eu também dou muito exemplo é o pessoal que tem problema de glicose. É um Sim, problema que eu também limita falo. A minha muito, mãe é hipertensa. Gente, se ela parar de tomar o remédio, ela vai dar um ataque cardíaco e vai entendeu? morrer. Então, a gente não tem que ver aquela medicação como, ai, nossa, eu tenho que tomar pelo resto da vida. E daí? Eu como chocolate pelo resto da minha vida. Por prazer. Por que eu não vou tomar aquele remedinho, cara? Que vai te Sabe? manter bem, vai te dar qualidade de Vai vida e me vai dar permitir qualidade que de você vida com as viva a sua pessoas que eu vida. amo, sabe? Fazer as coisas que eu amo. Então, isso é se aceitar. Isso é permitir que somos pessoas frágeis, que a gente tem as nossas limitações, mas que a gente também tem muita força guardada dentro de si, né? E que a gente precisa colocar isso em prática, sabe? Olhar para dentro e falar assim, cara, realmente, todo um momento difícil da minha vida, mas eu sei que eu vou ter muitos momentos muito melhores do que esse. Porque eu vou pagar para ver, porque eu sou mais teimosa do que esse nódulo, e eu vou conseguir, eu vou perseverar, sabe? Eu tô com uma equipe boa, eu confio na minha equipe, e se fortalecer com isso, sabe? Tem vários tratamentos que não são tradicionais, que eu também fiz, que foram maravilhosos. Eu fiz técnicas de florais, obrigada, Celinha, maravilhosa. Eu fiz. Como é que é aquele negócio dos furinhos lá que eu esqueci agora o nome? Acupuntura, eu fiz drenagem linfática, eu fiz de tudo, gente. Eu fiz de tudo. E depois, quando meu. Aí, isso é uma coisa muito legal, Paty. Porque assim, eu assumi minha careca, pelo menos assim, tava nascendo 1 milímetro de cabelo, eu comecei a assumir minha careca. E porque eu tinha muito mais preocupação das pessoas, como elas me viam, do que eu sentia. Porque então eu não estava me vendo, mas eu via a reação das pessoas. E muitas pessoas são muito cruéis, sabe?
no jeito de olhar, na forma de cutucar um ao outro, principalmente há 18 anos atrás, sabe? Então, teve uma época lá dos meus 25 anos, né, quando eu estava fazendo o tratamento, eu fui a um banco com a minha mãe e eu estava numa fila e eu estava numa fila e minha mãe estava na outra, assim. E aí a minha mãe, os dois meninos que estavam na frente da minha mãe se cutucaram e falavam assim: olha que mulher rebelde, olha o que ela fez, para que ela raspou a cabeça? Que louca! Ele nem imaginava que eu estava ali celebrando o meu 1 milímetro de cabelo, que era a força que estava revigorando dentro de mim, sabe? Da minha superação. E estava cheio de orgulho. E a pessoa que estava me olhando achando que eu era maluca, que eu estava revoltada com a vida. Então, a gente não sabe nada da vida do outro, sabe? A gente não sabe nada da dor do outro. É muito fácil a gente criticar o outro, Julgar, né? julgar, sabe? E nada a ver, sabe? E eu Então, fico imaginando, Fê, sempre que você conta a sua história, eu fico imaginando, porque hoje você, né, tem maturidade, mas desde o seu primeiro diagnóstico, você era muito nova. muito Como era nova. complicado ter que lidar com essas questões que, Uhum, né, de namorado, de, sim, enfim, como, né, questão profissional, enfim, uma série de coisas que você tinha um desafio muito maior, que era garantir a sua vida. Mas sim. a gente também tem outros desejos, outros sonhos, outros, né? E eu fico pensando nisso, gente, eu fico tentando me É. imaginar se fosse comigo na tua idade, porque né? Mas foi instinto puro, Paty, porque, assim, não tinha opção. Era aquilo, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito ativa, sabe? E de me desafiar. Então, assim, durante todo esse meu tratamento, sabe, Paty? Hoje a gente tem todo um estudo de qualidade de vida, quanto que é importante praticar esportes. Há 18 anos atrás, era mais ou menos, não era tão bem visto assim, a preocupação A nutricional, alimentação, esse tipo de não era coisa. nada disso, sabe? E vou te falar, mesmo passando por isso tudo, eu não sou neurótica no sentido assim, eu não posso comer isso porque é uma gordurinha aqui. Eu não posso comer aquilo porque eu também tenho que me aceitar, sabe? Eu tenho que ter algum prazer na vida. É lógico que eu não como batata frita todo dia, mas eu como um chocolatinho, eu como uma batata frita de vez em quando, eu tomo um refrigerante de vez em quando, mas não, eu tomo, Paty, eu tomo. Tem dias que não tem como. No final de semana, sabe? Mas são coisas que são prazeres para mim que não dá para você. Sabe por quê? Senão vira também um negócio assim. Se você conseguiu tirar o refrigerante, o chocolate, que todo mundo fala que não é tão Mas eu tô legal, brincando contigo. Eu já não tomava refrigerante antes do diagnóstico. antes. Gente, aqui tá muito quente. Eu vou Eu já prender. não tomava antes. Então, aí, o que que acontece? É, esse momento, eu, eu, ficou melhor. Eu sentia a necessidade de comer algumas coisas, de fazer coisas diferentes. É, eu contratei uma pessoa para ser meu personal, graças a Deus eu tive a oportunidade disso, né? Naquele início lá, e que, mesmo fazendo quimioterapia, eu fazia exercício. Mesmo, durante o tratamento todo, sabe? Uhum, Então, são coisas que me deram força, muita força, uhum, uhum. sabe? E Mas, Fê,
Fala. Como é que tá a sua vida hoje? Então, assim, você faz tratamento há 18 anos, né? Isso. Entre idas e vindas, né? Para aqui um pouquinho, mas depois retorna, enfim. Como é que tá a sua vida hoje? Porque às vezes as pessoas falam, ai, Paty, eu tenho que tomar tamoxifeno 10 anos. Tá, você tá aí há 18 anos. E como é que tá a sua vida? Então, Paty, nesse momento de pandemia, está um tanto quanto tensa. A de todo Mas mundo. a de todo Vamos mundo, falar né, antes da Paty? A de pandemia, todo que mundo. pandemia não vale. Como é que tá a sua vida? Quando eu falo hoje, né, agora, assim, É. independente de Então, pandemia. então vamos lá. Uma das coisas, tô solteira por opção, tá? Porque depois que a gente passa por isso tudo, a gente não se submete a qualquer A gente relacionamento. aceita qualquer merda. Segredo nosso, não dá para aceitar qualquer coisa, né? A gente tem que se valorizar muito. Então, isso aí para todas as meninas e meninos que estejam por aí, porque independente do nosso sexo, a gente precisa se valorizar, né? Eu acho bacana você falar isso, você pode até falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas me procuram, as mulheres, principalmente as mais jovens, achando tipo assim, nossa, mas eu tive um câncer, nossa, se alguém me aceitar, vai ser o máximo. Nada E disso, pelo amor de Deus. Não, não, até soltei os cabelos. Não, nada disso. Não brinquem com isso, gente. É importantíssimo. É, Somos vitoriosas, somos maduras para enfrentar e saber o que a gente quer. Então, a gente não pode se submeter a qualquer tipo de relacionamento. Muito pelo contrário. O fato de eu estar com 42 anos agora facilita muito, porque eu me aceito. Tipo, a pessoa com quem eu estou me relacionando tá, tá preocupado. É lógico, gente, eu vou jogar muito aberto aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, da minha sexualidade, nada disso. É lógico que no primeiro momento você tem que sentir as pessoas. É lógico que você não vai colocar o seu corpo para estar em contato com outras pessoas que não estão te valorizando, que não te conheçam. Pelo menos eu me sinto dessa forma, tá? uhum, É uma opção minha. perfeito. Não é uma questão só carnal. É uma questão de sentimento, de entrega, né? De Sim, claro. aceitação. Então, eu acho que isso é o legal do relacionamento. E assim, é lógico que no primeiro momento, no primeiro encontro, né, com a pessoa com mais intimidade, você vai procurar uma lingerie que você se sinta mais confortável, para você sentir como a pessoa está percebendo aquilo tudo. Isso é muito importante. Até mulheres que eu já conversei, que são casadas, que Tem que ficam com preparar o vergonha. terreno também, né? Se for, a Porque a gente aqui gente está falando no caso das solteiras, gente. não, mas tem muitas mulheres casadas que ficam vergonha dos seus maridos. Uhum. E vergonha de como eles vão aceitar aquilo ali, né? E, assim, eu acho que o lance da lingerie em si pode ser um aval para você se sentir mais bonita, mais segura. Porque se você estiver se sentindo segura, o seu parceiro também vai se sentir seguro, sabe? Então, é uma questão de entrega. A gente tem que passar a saber se entregar de uma forma diferente, né? E se observar como mulher. Porque depois que você faz um tratamento como esse, você não tem a mesma sensibilidade na mama. Muitas pessoas perdem, ficam dormentes. Mas ela tem vários outros pontos de sensibilidade. Você, mesmo estando na menopausa, é muito tabu a gente falar sobre essas coisas, sabe, Pátia? Por Tem isso que eu muita acho gente, importante falar. tem muita gente que tem vergonha. Eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem aí. Eu falo mesmo, porque, assim,
Eu não quero ser discriminada, eu não quero ser questionada, eu também não fico me expondo para qualquer pessoa. Eu estou falando da minha vida e da minha intimidade aqui com vocês, com seus seguidores, com pessoas que a gente convidou, de coração aberto, sabe? Claro! E eu tenho Então, certeza, eu estou lendo os comentários, várias pessoas emocionadas, chorando. Está sendo cura para muita gente. E vai ser também, né? Quem assistir depois. com certeza. Esse é o meu propósito, sinceramente, sabe? E falo mais, eu já estou ficando rouca, mas eu sinto isso como no meu emocional, que eu estou tirando lá do fundo isso tudo, sabe? E toda vez que a gente fala sobre isso, que a gente se abre, a gente elimina mais uma partezinha que ainda estava guardada ali dentro. E toda Uhum. vez que eu falo com você, Paty, é sempre muito gratificante. Oh, oh. Muito gratificante pelo que você se propôs a fazer, a limonada que você se propôs a fazer desse limãozinho que apareceu na sua vida, sabe? De reunir tantas mulheres, reunir tantas histórias, de não só mulheres com câncer de mama, porque eu já participei de algumas palestras suas, com homens que fizeram tratamento, inclusive de mama, né? Que é uma coisa super rara, mas que acontece. E quantas pessoas que passam por outros tipos de tumores. Também há uns 3 meses atrás, no meio dessa pandemia, Paty, é uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que um amigo meu comentou que uma pessoa da família dele estava com câncer de próstata e ele não queria tratar, porque ele achava que a masculinidade dele ia ser muito atingida, sabe? Uhum. E isso me assustou muito, sabe? Eu quis até colocar essa blusa que é colorida, não sei se vocês estão vendo bem, que tem rosa, tem azul, tem laranja, que tem amarelo, e essa conscientização do câncer, seja ele aonde for, é desafiadora para todo mundo, sabe? A mulher tem o câncer de mama como um ícone do feminino, e o homem com câncer de próstata como o masculino, né? De deixar ou não de ser mais ou menos mulher ou homem. E isso é um tratamento que primeiro a gente tem que fazer na nossa cabeça, de como a gente se enxerga. O que a gente de fato é nessa vida, sabe? E essa pandemia veio também, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, alertar que não precisa ter câncer para ficar isolado dentro de casa. Você não precisa estar com uma doença grave para você ficar isolado dentro de casa. Então, chegou um momento para uma reflexão geral de todos, né? Que ficaram em casa, fizeram quarentena, se prontificaram a perceber isso tudo como uma razão diferente de amadurecimento. Que a gente é Uhum. muito mais, sabe? Quem são as pessoas que realmente importam na nossa vida? Quais são os nossos valores? O que de fato dá prazer para a gente? O que é supérfluo? E que muitas das pessoas que passam por um câncer são, são sensibilizadas, sabe? Então, acho que essa é uma questão que é legal a gente pensar a respeito, Uhum. sabe? Perfeito. Eu acho que é isso, Paty, outras oportunidades de bate-papo a gente vai ter Com certeza, com para falar mais certeza. detalhes sórdidos assim, entendeu? Mas, Meninas, assim, escrevam profissionalmente aí eu tô nos bem também. comentários, vocês que são guerreiras, quem é que quer a Fê novamente a gente fazer uma nova live com a Fernanda e sobre que assunto vocês gostariam que a Fernanda abordasse? E podem fazer Escrevam aí nos perguntas. comentários que aí depois eu vou combinar com a Fê. Mas, Fê, querida, olha, quero agradecer imensamente. A gente não se fala tanto, mas eu tenho assim você muito carinho, muita admiração por você.
pela sua garra, pela forma como você falou que eu fiz uma limonada, você fez uma caipirinha, minha amiga. Você sambou na cara do câncer. Então, tenho muita, muita admiração por você. Quero agradecer a sua disponibilidade e, e te deixar à vontade, meninas. Sigam a Fernanda. Eu vou colocar. Eu já coloquei, mas eu vou colocar o IG Esse dela, novo. o novo dela, para vocês clicarem e seguirem, acompanharem a Fernanda. É inspiração pura. Eu mesma, eu comecei a fazer Pilates, você sabe disso que eu te falei, né? Há um tempo atrás, por inspiração, eu falei, caraca, eu tenho que fazer Pilates também. Então, É uma conquista, né? claro! Porque a Muito gente bom. vê aí, pessoal, o doutor Fernando Adão, não, mas quando eu posto uma fotinho minha no Pilates, o meu privado lota de mulheres falando: Ué, mas pode fazer isso? Quem fez Claro! esvaziamento pode pegar peso, pode fazer força? Claro! Então a gente é muito tabu que Com ainda existe orientação, né, muita Paty? falta. Claro! Com Isso orientação. com orientação, com acompanhamento de um profissional que seja capacitado para atender, para nos Claro. atender, né? Então, meninas, vocês estão pedindo para ficar gravada. Bom, eu vou deixar a live gravada, mas vocês não querem uma live nova com a Fernanda? Que assunto vocês gostariam que a Fernanda abordasse? Ó, a galera já está começando a te seguir, Fê. Tá Enquanto aí você bom. se despede do pessoal, Gente, deixa uma mensagem para quem está em tratamento, seja, né, quem recebeu, eu vi pessoas falando, recebi o diagnóstico essa semana. Tem gente que já está em tratamento há muito tempo, enfim. Deixa a sua mensagem para esse pessoal. E mais uma vez, obrigada, Fê. obrigada, meu amor. Paty, obrigada pela essa oportunidade, de coração, de coração. Obrigada a cada um que colocou esses coraçõezinhos aí na minha história, que seguiram, tiveram paciência para ouvir um pouquinho da minha história. Realmente, eu estou com esse projeto do Nandica pós-CA, que eu fiz recentemente, essa semana, um Face e um Instagram, porque ao longo desse meu tratamento eu fiz alguns textinhos, eu fiz algumas. Eu escrevi alguns momentos meus que eu quero compartilhar com as pessoas, sabe? Eu acho que chegou o momento de eu me abrir cada vez mais, de falar com Isso. mais tranquilidade sobre tudo, sabe? Então, quem puder, quem tiver interesse, indicar para outras mulheres e homens que estão passando por esses desafios, sabe? O grande segredo do tratamento é a aceitação. Não se vitimizem com esse tratamento. Um desafio Vamos combate, sentir, né? vamos sentir tristeza, mas não vamos ficar estagnados. É necessário correr para se tratar com muita responsabilidade e muita maturidade, porque a gente está tendo oportunidade, tá, de saber de se tratar. Então, um grande abraço no coração de cada uma aqui, ó, coraçãozão para todos, porque se eu passei, se a Paty passou, cada um que está aí também pode passar. Tá bom? Beijo enorme em todos. Tem alguma Beijão. pergunta, Paty? Não, o pessoal tá só te dando coração. Falaram para eu fazer enquete, dar opções que elas te querem novamente, mas ninguém deu sugestão, não. Então, só Tá bom. A gente agradecer. combina isso com calma. Outubro tá aí para conscientizar todo mundo. Vamos valorizar a vida, tá bom? Maravilha. E meninas, eu vou colocar, quando encerrar aqui a live, eu vou colocar na descrição da live o IG da Fernanda para quem quiser segui-la, tá?
Um beijo, Fê, e a gente vai se falando. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Como é que eu saio